Muito bem, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. A palavra de hoje baseia-se em Gênesis 4, do 8 ao 16. Esse texto nos ensina que Caim, ele tira a vida do seu irmão. E desde que Caim matou Abel, o homicídio, nas suas mais diversas formas, entrou no mundo e a vida humana passou a ser constantemente ameaçada. E o registro deste episódio, eu creio que teve um propósito da parte de Deus, e este propósito é nos ensinar sobre como devemos lidar com a vida. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Deus, ele é a favor da vida. E a prova está no texto. Deus, ele, diante do temor de Caim, de ser vingado, Deus, ele não permite, não autoriza a vingança de Caim. E se você ler o texto, você vai observar que Deus não autoriza, não permite que ele seja vingado, porém Deus impõe sanções sobre Caim que são bastante pesadas. Se você entender isso como sendo Deus aquele que deve e pode tratar com cada situação da vida humana e impor sobre a vida humana as condições para que este homem aprenda e seja tratado pelo próprio Deus. Você não tem outra saída a não ser concordar que, ao não permitir a vingança de Caim, Deus está defendendo a vida e dizendo que ele está no controle da situação e ele mesmo estará tratando com Caim. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus não incentiva o ciclo de morte. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem, ele é o principal responsável pelas iniciativas de morte contra o seu próximo. Infelizmente, a desobediência gerou essa disposição no coração do homem. Ele criou uma rede de ódio, não é? Que gera a mentalidade de morte, e essa mentalidade ela impera nos corações dos homens caídos em seus delitos e pecados. Deus, ele espera de nós um compromisso com a vida, e esse compromisso deve ser evidenciado com maturidade diante da vida. Essa maturidade será evidenciada pelas ações, pelas iniciativas, pelo reconhecimento de que Deus, ele é de fato o autor e o consumador, não é, da vida humana. Ele está no controle do coração do homem. E a terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que Deus quer que sejamos ativos na defesa da vida. E isso implica em um compromisso com a vida, uma identificação diante das diferentes ameaças à vida. O mínimo que nós podemos fazer é dizermos não a cultura de morte que impera no nosso mundo, na humanidade. Deus, ele nos desafia a construirmos relações fundamentadas em valores de preservação da vida humana. E eu te digo neste momento que estes valores estão revelados nas Sagradas Escrituras. Deus, ele nos proporciona condições para
essa construção, de maneira que a nossa vida esteja devidamente pautada nesses princípios de defesa da vida, esses princípios revelados nas Sagradas Escrituras. Eles iluminam a nossa mente, nos dão a capacidade para uma reflexão, de maneira que as nossas iniciativas ou impulsos, eles revelem o propósito de Deus. A morte de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, revela a nós a vitória sobre a própria morte, pois ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive eternamente. E isso nos ensina que a morte não tem a última palavra perante Deus. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que o nosso compromisso com Deus constitui-se o primeiro passo como contribuição para a valorização e defesa da vida. Para que a nossa realidade ela seja transformada, nós precisamos ter um compromisso com a vida. Que a nossa oração e a nossa esperança estejam em Deus, não é? Que a cultura de morte ela seja substituída pela civilização do amor, pela solidariedade entre os humanos. Meu prezado, que a vida ela esteja cada vez mais de acordo com os princípios daquele que é o Senhor da vida. Jesus, e somente Ele, nos garante os meios para vitoriarmos, e nele nós podemos confiar. E esta confiança deve ser a força que nos impulsiona para a certeza da vitória sobre o pecado. Você sabia que o pecado é a grande causa da morte no mundo? Sim. Então, por meio dele, de Jesus Cristo, nós podemos vitoriar e sermos mais do que vencedores. Em nome dele, para a glória dele, que ele te abençoe. Amém. Obrigado. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.